Estamos de volta e eu quero continuar pedindo aí a sua participação pelo nosso telefone 1938719620, facebook.com/Rede Século 21 e serfeliz@rs21.com.br. Mas agora eu quero falar com você que ainda não faz parte desta obra de evangelização. Você que sabe da importância da Rede Século 21, da Revista Brasil Cristão, do EAD Século 21, de tudo aquilo que é produzido pela Rede Século 21, você que sabe da importância disso e está aí assistindo porque passou aí o controle da TV ou encontrou aí na internet um link que alguém mandou para você. Esta obra é mantida graças à generosidade de sócios e sócias espalhados pelo Brasil inteiro. Investem mensalmente e é um grande investimento porque querem um Brasil melhor, querem uma família melhor, então investem nesta obra de evangelização. Eu quero convidar você hoje a começar a fazer parte desta obra. É muito simples. Você liga para cá no telefone 1938719620. Fala aí com as nossas atendentes, os nossos atendentes. Olha, eu quero começar a fazer parte desta obra, eu quero investir nesta obra de evangelização. Você vai contribuir para que o nome de Jesus seja anunciado, que é esse o nosso objetivo desde o começo. O primeiro programa de TV no Brasil produzido, que foi ao ar aí por várias emissoras e continua até hoje no ar, é o programa Anunciamos Jesus, porque era o nosso objetivo, anunciar Jesus através dessa associação que é a Associação do Senhor Jesus, com conteúdos para edificar a tua vida espiritual, com conteúdos para a vida, para que você usasse não só no momento que está na igreja, mas que fosse assim, uma educação de fé para a vida. É a Associação do Senhor Jesus. Então quero convidar você para investir nesta obra de evangelização, sendo um sócio evangelizador. Você que vai ligar para cá hoje para se tornar sócio, eu vou colocar o seu nome aqui, ó, consagrar o seu nome, a sua vida, a sua família aqui, nas mãos ensanguentadas de Jesus, pedindo que o poder do sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo seja derramado sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Então não perca tempo, liga logo para cá, 1938719620, e eu quero ter a alegria de falar o seu nome e abençoar você e toda a sua família. Eu já agradeço antecipadamente, porque é assim que nós aprendemos com a Sagrada Escritura e aprendemos com o Padre Eduardo. A fé é uma posse antecipada de uma realidade que nós não vemos. Então eu acredito que você vai nos ajudar, você vai investir nesta obra de evangelização. No programa de hoje, como eu já disse no primeiro bloco, nós vamos falar sobre as glórias de Maria. Quais são as glórias de Maria? Hoje eu vou fazer uma pequena introdução sobre as glórias de Maria. Mas se você quiser se aprofundar nas glórias de Maria, tem um grande santo da igreja, doutor da igreja, que escreveu muita coisa. E entre os seus escritos está um livro que se chama As Glórias de Maria. Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso de Ligório, tá aí. Essa é uma super indicação para você. Estamos no mês de maio ainda, ó, caminhando para celebrar daqui uns dias a visitação de Maria Santíssima à sua prima Santa Isabel. Estamos caminhando para fazer a coroação de Nossa Senhora. Se você quer conteúdo para falar da bem-aventurada Virgem Maria, essa é uma super indicação. As glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório. E é com ele, com Santo Afonso Maria de Ligório, que nós vamos começar hoje a nossa meditação, começar falando sobre as glórias de Maria. Esse livro tem sido o companheiro de muitas pessoas, porque olha, há muito tempo que ele é editado. Aliás, junto com outros escritores que logo nós vamos falar aqui no programa para você, que traz assim conteúdos maravilhosos para você crescer na sua vida de fé. E é aqui do livro As Glórias de Maria, que eu quero começar então a nossa meditação hoje. E eu disse que nós começaríamos a falar sobre a Salve Rainha. Você está acostumado a rezar a Salve Rainha. É costume que rezemos o terço e você tem acompanhado o Santo Terço sempre aqui no Caminhos da Fé, reza o terço e nós terminamos sempre com aquele agradecimento, dizendo infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias nos concedeis. Os benefícios que vêm das mãos liberais da bem-aventurada Virgem Maria. E a gente diz assim, para mais vos obrigar, para mais vos agradecer, vos saudamos com uma Salve Rainha. E aí rezamos, Salve Rainha, Mãe da Misericórdia.
Você sabe que Santo Afonso pegou já somente o Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, e começou a explicar, começou a falar sobre as glórias de Maria. E ele começa dizendo assim: nossa confiança em Maria deve ser ilimitada, porque ela é Rainha de Misericórdia. E que bom lembrar desse atributo, dessa glória de Maria, que ela é a Rainha da Misericórdia, neste tempo forte que é o Ano da Misericórdia. No Ano da Misericórdia, nós saudamos com mais intensidade ainda a bem-aventurada Virgem Maria como Rainha de Misericórdia. E quando ele começa a falar das glórias de Maria, a primeira coisa que ele diz: Maria é Rainha. E traça toda uma explicação e diz assim: tendo sido a Santíssima Virgem elevada à dignidade de Mãe de Deus, com justa razão a Santa Igreja a honra e quer que de todos seja honrada com o título glorioso de Rainha. E ele continua: se o filho é rei, diz um escritor antigo, justamente a mãe deve considerar-se e chamar-se de rainha. Desde o momento em que Maria aceitou ser mãe do Verbo Eterno, diz São Bernardino de Sena, grande santo da Igreja, ela mereceu tornar-se rainha do mundo e de todas as criaturas. Se a carne de Maria, concluiu um grande abade da Igreja, não foi diferente da de Jesus, como, pois, da monarquia do filho pode ser separada a mãe? É bonita essas colocações dos santos. São Bernardo vai dizer isso, São Bernardino de Sena vai dizer isso. Se a carne de Maria, aliás, são um abade chamado Arnoldo, grande abade da Igreja, se a carne de Maria, se a carne de Jesus não foi diferente da de Jesus, como, pois, da monarquia do Filho ela pode ser separada? Por isso, deve julgar-se que a glória do reino não só é comum entre a mãe e o filho, mas também que é a mesma para ambos. Maria Santíssima é a rainha. E essa é a primeira grande glória que Santo Afonso faz nos entender a respeito da bem-aventurada Virgem Maria. E aí tem uma outra definição muito importante para a nossa fé, porque todos os atributos que nós identificamos na bem-aventurada Virgem Maria, todos, é em decorrência da maternidade divina. Maria é rainha, Maria é toda santa, é a onipotência suplicante, é intercessora, por causa dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. São atributos que nós identificamos na pessoa da bem-aventurada Virgem e que sempre estão em decorrência da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como nos ensinam os santos da Igreja, nos ensina Santo Afonso, ela é rainha, em detrimento daquele que foi gerado no seu ventre, Jesus que é rei. Ele diz assim: se Jesus é rei do universo também Maria é rainha. De modo que, na frase de São Bernardino de Sena, diz assim: quantas são as criaturas que servem a Deus, tantas também devem servir a Maria. Não tenha medo de ouvir essas coisas não, porque tem gente que começa a sentir uns arrepios diferentes quando a gente começa a falar de Maria com tanta intensidade assim, porque começa a dizer assim: aí já vem os adoradores de Maria, já vem os idólatras, e tem algumas pessoas na igreja, influenciado por uma mentalidade protestante, que acabam dizendo isso de nós. Olha, não tenha medo de ouvir essas palavras de Santo Afonso falando com tanta intensidade da bem-aventurada Virgem Maria, porque tanto Santo Afonso como toda a igreja sempre teve a seguinte consciência: Maria Santíssima não é adorada, Maria Santíssima não é deusa, Maria Santíssima é rainha, é intercessora, tudo em detrimento dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não poderíamos desprezar a mãe. Nós a amamos com muita intensidade. Aliás, na igreja nós aprendemos que o culto que nós prestamos à bem-aventurada Virgem Maria é inclusive diferente do culto de veneração prestado aos santos e santas. E não tenha medo de ouvir isso e nem de entender isso, porque é assim mesmo. O culto prestado à bem-aventurada Virgem Maria é diferente da veneração que a gente
presta a Santo Antônio, a Santo Expedito. É diferente. É um culto todo especial. E eu costumo dizer assim de uma forma muito simples. Quando a gente começa a pensar na história dos tantos santos e santas da igreja, foram canonizados, elevados aos altares, nós os reconhecemos como santos, porque assim a igreja os reconheceu, analisando a vida de todos. Mas teve um divisor de águas na vida desses que se tornaram santos. O dia em que eles se converteram. É verdade que alguns trilharam o caminho da fé e da piedade desde criança e desejavam a santidade. Alguns se converteram mais tarde. Quer um exemplo? O exemplo de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi batizado na vida adulta e se converteu depois de uma vida de muita devassidão. Uma vida difícil. Buscou em muitas religiões, em muitas filosofias, encontrar-se com a verdade, até o dia que se encontrou com o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi batizado na vida adulta. Lembra de Santa Mônica, que rezou a vida inteira para que seu filho se convertesse? Porque ela sabia que ele estava perdido no mundo da prostituição, estava perdido nas vãs filosofias, até que ele se encontrou com Jesus. Se converteu, viveu uma vida de radicalidade, uma vida evangélica de radicalidade, e depois foi elevado à glória dos altares. Santo Agostinho, que com a sua inteligência influenciou a teologia da igreja. É difícil uma obra teológica que não faça referência pelo menos a dois grandes santos da igreja. Faça referência a Santo Tomás de Aquino e a Santo Agostinho. São dois grandes teólogos, dois grandes doutores da igreja. Mas veja, estou falando o exemplo de Santo Agostinho, que se converteu e depois foi levado à glória dos altares. Você conhece a vida da bem-aventurada Virgem Maria? Maria Santíssima não é aquela que estava numa vida ruim, aí se converteu, não. Ela foi preparada por Deus desde o princípio para ser a digna habitação do Filho de Deus. É verdade que essa digna habitação não aconteceria sem o pleno consentimento da bem-aventurada Virgem. Tanto que nós lemos lá no Lucas capítulo 1, quando o anjo do Senhor anunciou a Maria, ela conversou com o anjo, tentou entender o que estava acontecendo e depois que entendeu, ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. O Verbo Divino habitou entre nós a partir disso. Ela foi dignamente preparada, mas o Espírito Santo fecundou o ventre puro da bem-aventurada Virgem com o consentimento. Ela disse sim. Portanto, a partir disso, ela se tornou Mãe de Deus. Mãe de Deus Filho. Esposa do Espírito Santo. Ela é filha de Deus Pai, Mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo. Portanto, nós a veneramos com muita intensidade. Não foi quem teve um divisor de águas ali, de conversão. Teve um divisor de águas, sim, porque foi esse momento em que ela ficou sabendo que seria a mãe do Salvador. Mas, agora, não se compara a uma vida de devassidão e depois ter se convertido. E aqui não estou fazendo nenhuma menção negativa de Santo Agostinho, de jeito nenhum, porque você sabe que ele se converteu e viveu com radicalidade o Evangelho e por isso foi proclamado santo. Mas só para você entender a maneira que nós olhamos para a bem-aventurada Virgem Maria e o culto especial que nós apresentamos a ela, diferente daquele que nós prestamos aos santos e santas. Ela foi abençoada, agraciada por Deus. O anjo diz: ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Você encontrou graça diante de Deus. Depois, quando vai visitar sua prima Isabel, ela recebe aquela palavra profética, porque o Espírito Santo que inspirou Isabel, reconhecendo-a como a mãe do Senhor, e depois ela é portadora da graça do Espírito Santo, onde ela chega, ela comunica, como comunicou a Isabel, a força do Espírito Santo. É assim que a Sagrada Escritura nos mostra a figura da bem-aventurada Virgem Maria. Quero que você acompanhe comigo, então, essa passagem do Evangelho de São Lucas, que nos ajuda a compreender a figura da bem-aventurada Virgem Maria. Acompanhe comigo. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré,
foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-se, Maria, cheia de graça. O Senhor está com você. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. Meu Deus! Não tenha medo, porque você encontrou graça diante de Deus. Você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Deus dará a ele o trono de Davi, do qual você é descendente. Seu filho reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Como vai acontecer isso? Se eu não vivo com homem algum? O Espírito Santo virá sobre você, Maria, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Sua parenta Isabel, apesar da velhice, também concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril já está grávida há 6 meses. Para Deus, nada é impossível. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a sua palavra. Esse foi o grande momento em que o anjo anunciou à bem-aventurada Virgem Maria que ela seria mãe de Jesus por obra do Espírito Santo. Ao conceber o rei, dizendo, olha, ele vai ocupar o trono de Davi, vai reinar para sempre. Mãe do rei, ela é a rainha. Esse é um momento sublime. Aliás, quando São Bernardo trata desse texto, ele faz assim uma alegoria fantástica para falar a respeito do sim da bem-aventurada Virgem, do desejo que tinham os patriarcas, os santos que já estavam nos céus, da resposta da bem-aventurada Virgem. Ele diz assim que quando o anjo começou a conversar com a Virgem Maria, dizendo, ave cheia de graça, o Senhor está contigo, porque no céu eles já sabiam. Deus deu a possibilidade, e assim, os grandes livros de fé nos ensinam isso. Deus deu a possibilidade de que no céu se contemplasse antecipadamente aquilo que se realizaria na terra. Quando o arcanjo Gabriel sai do céu para trazer essa boa notícia, portador de uma comunicação divina, trazer essa comunicação à bem-aventurada Virgem, São Bernardo faz alegoria dizendo assim que no céu eles ficaram como que numa grande expectativa de qual seria a resposta da bem-aventurada Virgem Maria. Porque o anjo veio anunciar, mas precisava do consentimento. E aí ficaram assim naquela grande expectativa. Você imagina então o brado de glória, de vitória, de alegria que foi dado no céu quando a bem-aventurada Virgem Maria disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. É uma beleza aquilo que São Bernardo escreve, porque tinha uma torcida contrária. Os escritores espirituais dizem assim, que por que Lúcifer foi expulso do céu junto com uma tropa de anjos? Porque Deus deu antecipadamente a possibilidade de que todos do céu soubessem do que iria acontecer na terra. Que Deus assumiria a natureza humana para salvar a humanidade. E aí, nesse momento, houve um grito no céu de Lúcifer, junto com um número muito grande de anjos, dizendo que não serviriam, em hipótese alguma, a um Deus que iria assumir a natureza humana. Que como é que eles iam reverenciar, como é que eles iriam adorar a um Deus que se faz homem? E rebelou-se.
não servirei. E diz que foi, os escritores espirituais fazem essa alegoria dizendo que non serviam, foi o grito que ecoou no céu. E depois disso, ele foi expulso. Jesus vem ao nosso encontro para nos salvar. E quando nós o reconhecemos como Rei, nós reconhecemos a bem-aventurada Virgem Maria como Rainha. Então, quando esse sim, que nós traduzimos por sim, mas o faça-se, que é uma participação da Virgem Maria na obra da criação, porque o mundo é recriado, todo o universo é recriado. São Paulo diz que em Cristo todas as coisas seriam recapituladas. E foram recapituladas em Cristo a partir do sim, do faça-se generoso da bem-aventurada Virgem Maria. Olha, são todas ideias que você encontra aí no livro As Glórias de Maria, de Santo Afonso, que é uma super dica que eu dou para você, aí da nossa dica 21, 1938719600, ou entra aí no nosso portal rs21.com.br. É a super dica, 1938719600 ou rs21.com.br, para você entender as glórias de Maria. Dada essa dica, eu vou aqui para o intervalo. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a festa de Corpus Christi lá na cidade de Matão. Tem aqui convidados super especiais que vão dizer para nós como é que tem sido e como é que vai ser esse ano a festa de Corpus Christi lá na cidade de Matão. Vou para o intervalo, rapidinho, daqui a pouquinho eu volto.